Graças e paz da parte de Jesus Cristo para todos nós. Hoje, dia 9 de janeiro, mais um dia aqui juntos para nossa devocional diária em vídeo, com apoio do material do Pão Diário, para a gente poder refletir sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre que Salvador é esse, né? Que Jesus é esse, que Salvador é esse que nós temos. E o texto é de João capítulo 6, a partir do verso 47 até o 51, e depois do 60 ao 66. João 6, do 47 ao 51, e depois do 60 ao 66. Assim diz a palavra de Deus. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Indo para o capítulo, verso 60 até o 66, diz assim: Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele lhe disse: Isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem o deveria o trair. E ele dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. O tema, como eu falei, é: que Salvador é esse? Por que desse tema? Porque a gente percebe, na leitura do texto, na leitura de João, que muitas pessoas seguiam a Jesus por vários motivos que não era o real motivo, que é alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, ser salvo por Jesus. Alguns seguiam Jesus por causa dos seus milagres, alguns desdenhavam porque ele era o filho do carpinteiro, outros esperavam um grande líder político e alguns já decepcionaram, inclusive há alguns estudiosos que dizem que Judas Iscariotes, ao ver que Jesus não era o líder político que tanto espera, se decepciona com Cristo e é mais uma motivação para o trair. Outros pensavam que era um grande mestre, enquanto outros deixavam de seguir Jesus porque eles achavam o discurso de Jesus muito difícil de se entender. O grande problema é como nós estamos colocando as nossas expectativas. Muita gente coloca a expectativa em Deus no resolvedor de problemas. Um 190, num disque emergência, onde você liga através da oração e ele, na hora que você quer, você tem a resposta. Não é bem assim. Deus tem os seus propósitos, Cristo teve a sua missão, Deus tem o seu tempo, Deus ainda reina, Deus é soberano sobre toda a terra e no tempo certo ele vai agir na minha e na sua vida. Então o Salvador que ele continua sendo o mesmo. O grande problema é como eu tenho colocado as minhas expectativas em Cristo. Quando eu vou à igreja, quando eu me relaciono com Cristo, onde o meu interesse pessoal é o principal, é a prioridade, eu estou cometendo um grande erro acerca da minha expectativa colocada em Cristo. Ele continua sendo o Salvador que veio buscar o mundo, que veio reconciliar o mundo com Deus e reconciliou através da sua morte e morte de cruz. Nós é que precisamos nos colocar bem nessa questão. Nós que devemos nos posicionar corretamente. Que Salvador que ele é o mesmo Senhor.
Hebreus vai falar sobre isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem está em dificuldade somos nós que temos colocado expectativas equivocadas na pessoa de Jesus. Amém? Então que você pegue essa palavra aí e você veja quais são as suas expectativas em relação a Cristo, se elas são a de Salvador, de alguém que vai lhe dar a vida eterna quando você passar desta vida ou quando ele voltar, amém. Agora, se não é, peço que você reflita e que você coloque-se na expectativa, coloque a expectativa correta, que é a do Salvador do mundo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa eu orar pela tua vida, Senhor. Eu quero pedir pelas pessoas que seguem a Jesus, que vão à igreja pelo objetivo errado, com a expectativa errada, que elas sejam impactadas, que elas sejam tocadas por esse vídeo, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, e que elas, em tempo muito hábil, que elas possam reconhecer o Salvador em Cristo Jesus. Que o nosso Cristo possa continuar, ó Pai, abençoando a nossa vida, salvando pessoas e levando pessoas ao céu. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.